Você sabe quando tudo muda? Não é quando alguém te trai, nem quando mente na sua cara. É quando a máscara cai e a pessoa percebe que você viu. Não viu com os olhos, viu com a alma. Sentiu o golpe, sentiu o script, sentiu o jogo. E pior, não reagiu como antes. Não correu atrás. Não tentou entender. Não implorou por sentido. Você apenas olhou de volta, em silêncio. E é nesse exato segundo que o inferno começa. Não porque você fez algo, mas porque você parou de ser cego. Há um ponto de ruptura invisível entre o ingênuo e o desperto. Entre o homem emocionalmente domado e o homem que começa a enxergar as manipulações por trás dos afetos. E quando você cruza essa linha, o que te espera não é paz, é guerra psicológica. Sêneca dizia que nada é mais assustador para um manipulador do que o olhar de quem acordou. Você já olhou para alguém assim, com um silêncio que diz: eu sei o que você faz, eu só não participo mais. É esse tipo de silêncio que intimida, porque ele não exige nada, não acusa, não mendiga, não justifica. Ele apenas coloca a pessoa diante de si mesma. E é aí que as máscaras se tornam lâminas. É aí que os elogios viram alavancas. É aí que o sorriso educado vira veneno diluído em palavras doces. Você se torna uma ameaça não porque atacou, mas porque não caiu. Epicteto alertava: a liberdade começa quando deixamos de ser marionetes da emoção alheia. Mas ninguém te conta o que vem depois da liberdade. O vazio, a solidão, a dúvida, a culpa. Você começa a se perguntar se está exagerando, se está frio demais, se está quebrado. Afinal, por que a outra pessoa parece tão tranquila? Por que ela ainda sorri, comenta seus posts, age como se nada tivesse acontecido? A resposta é simples e brutal, porque ela precisa que você esqueça o que viu. Ela precisa que você normalize o anormal, que você volte a rir como antes, a confiar como antes, a responder como antes. Porque se você continuar acordado, ela perde o poder. Marco Aurélio perdeu filhos, amigos e aliados, mas nunca perdeu a clareza. Ele escrevia para si mesmo como quem tenta não enlouquecer no meio da falsidade. Você faz isso também. Escreve mentalmente frases como: não vou cair, não vou responder, não vou voltar. Mas por dentro, ainda dói. A máscara caiu, a farsa foi vista, mas o jogo só começou e você precisa saber o que vem a seguir. Porque quando a verdade entra nos olhos de um manipulador, eles não recuam, eles se reinventam. E cada nova tática é mais silenciosa, mais cirúrgica, mais sombria. Epicteto te prepara com disciplina, Sêneca te prepara com lucidez, Marco Aurélio te prepara com força. Mas só você pode atravessar. E agora que você viu, não tem mais volta. Primeira tática: eles invertem a narrativa. Você esperava um pedido de desculpas, ou talvez um olhar de reconhecimento. Mas o que veio foi um contra-ataque frio, camuflado de lógica. De repente, você não é mais alguém que viu demais. É alguém que inventou, que exagerou, que só está magoado demais para pensar direito. A tática é sutil, mas mortal. Você vira o vilão do enredo que desmascarou. A vítima? Eles. Sempre eles. É assim que o manipulador sobrevive, escrevendo histórias paralelas enquanto você ainda tenta entender o que sentiu. Não é negação. É estratégia. Eles sabem que perderam o disfarce. Sabem que o encanto foi destruído. Mas, ao invés de assumirem, eles reconstroem o palco, com você no papel errado. E você, mesmo lúcido, vacila, porque você ainda quer ser justo, ainda quer não exagerar, ainda quer ser visto como alguém razoável. É aí que você começa a explicar demais, a se defender de coisas que não disse, a duvidar da própria memória. E quando você se vê, está pedindo desculpas por ter enxergado. Sêneca alertava: quem sente a verdade, mas precisa provar que está certo, já foi derrotado pela insegurança alheia. Não é fraqueza, é um reflexo humano, querer ser compreendido por quem nos feriu. Mas o estoico sabe, isso é veneno, porque o que você chama de conversar, eles chamam de reconquistar o controle.
Você não está sendo ouvido, está sendo estudado. Cada reação sua é uma informação. Cada argumento seu é uma abertura. Cada explicação sua é uma chance de reverter o papel de vítima e agressor. Marco Aurélio dizia: se alguém pode provar que estou errado, eu mudarei. Mas se não, seguirei meu caminho. É isso, seguir. Sem guerra, sem teatro, sem se justificar. A clareza não grita, ela apenas resiste. Quando você para de se explicar, eles perdem o combustível, porque o que alimenta o manipulador não é o silêncio, é a sua luta para ser acreditado, sua angústia por ser mal interpretado. Mas você não precisa vencer a narrativa, precisa vencer a si mesmo, segurar o ego, engolir a vontade de provar que está certo e caminhar. Mesmo sendo apontado como difícil, mesmo sendo chamado de paranoico, mesmo sendo visto como frio. A verdade não precisa de plateia, precisa de coluna vertebral. E quando eles percebem que você não vai mais reescrever o roteiro, eles mudam de arma. Segunda tática: fingem que nada aconteceu. É um novo silêncio, mas não é o seu, é o deles. Dessa vez, não é mais acusação nem narrativa invertida. É desmemória conveniente. Eles voltam como se tudo estivesse normal, sem desculpas, sem confrontos, sem menção ao que foi quebrado. Um oi casual, um emoji em alguma postagem, uma mensagem curta, como se o tempo tivesse limpado os pecados. Você sente um nó na garganta, porque tudo dentro de você diz: isso é absurdo. Mas a máscara agora não é mais de sedução, é de normalidade. E o mais perigoso não é o ato, é o que ele causa: dúvida emocional. Será que você exagerou? Será que está levando tudo a sério demais? Será que vale a pena reviver o conflito? Eles sabem disso. É um jogo silencioso, um teste. Eles observam a sua reação. Se você responde com naturalidade, se volta a rir, a conversar, a agir como antes, eles vencem. Não porque pediram perdão, mas porque você ignorou o próprio instinto. Epicteto dizia: não são os eventos que nos abalam, mas o julgamento que fazemos deles. O manipulador te testa para ver se seu julgamento já foi corrompido. Eles não precisam de você de volta. Precisam do acesso, da permissão emocional, do seu tudo bem, mesmo que nunca tenha sido. E o mais cruel: eles contam com a sua empatia. Sabem que você não gosta de parecer ingrato. Sabem que você prefere evitar conflito. Sabem que você tem coração. E é exatamente isso que será usado contra você. É por isso que o silêncio deles te constrange. Porque ele não é ausência, é controle disfarçado. Eles não voltam porque mudaram. Voltam para testar os limites, para ver se o estrago já foi esquecido, para medir se ainda existe espaço. E o mais perigoso: às vezes você sente falta, não da dor, mas do que foi fingido antes dela. Você sente saudade de um afeto que nunca existiu, de uma conexão que só funcionava quando você fechava os olhos. É isso que te prende. A nostalgia do falso, a lembrança do cuidado que era manipulação, do carinho que era isca, do riso que era distração. Marco Aurélio enfrentou traições dentro do Senado, pessoas que sorriam na frente e envenenavam por trás. Ele aprendeu a discernir sem ódio, a perdoar sem permitir, a sorrir sem se entregar. Esse é o código. Você pode responder educadamente, pode ser gentil, mas por dentro você permanece alerta. Você não volta, não porque guarda rancor, mas porque honra sua sanidade. O verdadeiro perdão não é receber de volta o que te feriu, é se libertar da necessidade de provar algo, é aceitar que há quem nunca vai mudar e que você não precisa mais ser cobaia de ninguém. Mas prepare-se, o próximo movimento vem, e ele não será frontal, será invisível, porque quando o silêncio não te manipula, eles tentarão minar você por trás. Terceira tática: sabotagem nas sombras. Você parou de responder, parou de ceder, parou de cair, e isso não é aceito. O manipulador não suporta a perda de controle, mas também não arrisca confronto direto. Então, ele muda de campo.
sai da sua frente e vai para trás de você. É nesse estágio que começa o sussurro, a insinuação, a distorção da sua imagem. Você não percebe de imediato. Só nota quando os olhares mudam, quando as conversas esfriam, quando portas antes abertas se fecham sem barulho. É sutil, covarde e cirurgicamente calculado. Eles não te enfrentam, te enfraquecem, nas entrelinhas, nas conversas preocupadas, nos comentários soltos. Ele tá meio estranho ultimamente, né? Não sei o que aconteceu, mas parece que ele anda distante. Fiquei sabendo que ele surtou com fulano, mas não sei se é verdade. Essa sabotagem não destrói de uma vez. Ela corrompe aos poucos, como um veneno pingado dia após dia em copos diferentes. E você, tentando manter sua verdade intacta, sente o impulso de reagir, de ir atrás, de confrontar, de explicar para todo mundo o que realmente aconteceu. Mas é aí que você entra no campo deles e perde. Epicteto dizia: aquele que tenta agradar a todos perde a si mesmo no processo. Você não precisa correr atrás de limpeza de nome. Você precisa andar com firmeza, mesmo com lama jogada em você. Sêneca advertia: a reputação verdadeira não depende da boca dos outros, mas da retidão dos seus atos. Seus atos, sua integridade, sua constância. Você pode até ser apontado, mas só será quebrado se responder com desespero. Eu vi isso acontecer com um amigo. Vamos chamá-lo de Rafael. Ele percebeu a manipulação, se afastou com firmeza. Não bloqueou, não brigou, não ofendeu. Apenas se retirou. Dias depois, começou a perceber amigos agindo de forma estranha. Convites que sumiram, mensagens que pararam, mentiras sutis que ele ouvia e não entendia de onde vinham. Até que descobriu, ela estava espalhando a ideia de que ele era emocionalmente instável, que ele fugia de tudo, que era covarde, que sumia quando era confrontado. Ele quis reagir, quis se defender, mas resistiu. E com o tempo, a máscara dela caiu sozinha. Porque quem mente precisa manter a performance, e ninguém sustenta um papel que exige encenação constante. Ele não gritou, não tentou convencer ninguém. Ele viveu com tanta coerência que a mentira se revelou por contraste. Esse é o poder da presença silenciosa. Marco Aurélio dizia: vive como se estivesse sempre sendo observado, mesmo quando não está. Porque no fundo, você está. O tempo é juiz, e a verdade tem um defeito: ela demora. Mas quando chega, é implacável. E quando perceberem que você nunca foi o problema, os que te abandonaram por conveniência se afogarão no próprio arrependimento. Mas antes disso acontecer, vem o próximo golpe. Quarta tática: eles fingem que mudaram. Essa é a mais traiçoeira, porque não machuca, encanta. A manipulação não vem mais como veneno, vem como cura. De repente, a pessoa que te gaslightava aparece diferente, mais calma, mais consciente, mais terapêutica. Ela diz coisas que você sempre quis ouvir. Ela se mostra disposta a evoluir. Ela cita coisas que você mesmo dizia meses atrás. E parece que agora ela finalmente entendeu. Mas entenda isso: não é transformação, é estratégia. O manipulador não evolui para crescer. Ele se adapta para reconquistar o controle. O que não funcionou antes, ele substitui. Se a culpa não pegou, ele tenta a compaixão. Se a agressividade fracassou, ele simula vulnerabilidade. Você quer acreditar, porque lá no fundo uma parte de você ainda quer que seja verdade. Não porque confia nela, mas porque cansou de viver em alerta. Você quer baixar a guarda, você quer descanso, e é isso que ela oferece. Mas é ilusão, porque a mudança real não é ensaiada, não é encenada. Não usa as suas próprias palavras de volta como se fosse confissão. Eu vi isso acontecer com uma mulher chamada Lívia. Meses sendo humilhada, anulada, manipulada. Quando finalmente teve coragem de se afastar, ele sumiu. E depois voltou, falando de terapia, de cura, de amadurecimento. Usava frases dela, referências que ela havia ensinado. Ela chorou. Achou que era real, mas era isca.
2 semanas depois, o mesmo ciclo recomeçou. Só que com mais delicadeza, mais inteligência, mais disfarce. Marco Aurélio advertia: o melhor tipo de vingança é não se parecer com quem te feriu. Não se parecer, nem na raiva, nem na carência. O estoico observa. Não julga pela promessa, julga pelo padrão. A verdadeira mudança é sutil, é sustentada, e nunca exige que você confie rápido. Ela não pede portas abertas, ela se contenta em esperar do lado de fora, provando com ações. O manipulador, ao contrário, quer tudo de volta agora. Acesso imediato, afeto instantâneo, esquecimento forçado. E se você permite, o ciclo recomeça. Mais sutil, mais perigoso. Porque agora você vai duvidar de si mesmo 2 vezes. Sêneca dizia: aquele que uma vez se deixa enganar por aparência, que não se espante se voltar a ser enganado. A dor é justa, mas o retorno é escolha. E você agora precisa fazer a mais difícil: seguir com o coração limpo, mas a alma armada. Porque o próximo passo deles não virá como ameaça, virá como teste, disfarçado de carinho, diluído em gestos pequenos, e você precisa estar pronto. Quinta tática: eles testam seus limites, centímetro por centímetro. Não espere um novo ataque, espere um gesto sutil, senti saudade, pensei em você ontem, uma figurinha solta às 2 da manhã, uma curtida em uma lembrança antiga. Parece leve, parece inofensivo, mas é cálculo. Eles não estão tentando te ferir, estão tentando medir até onde podem ir. É o equivalente emocional de empurrar uma porta só um pouco, para ver se alguém tranca do outro lado. E se você responde, eles avançam. Mais uma mensagem, mais um aceno de afeto, mais uma lembrança compartilhada. Não porque sentem, mas porque sentem falta do acesso. E quanto mais você cede, mais eles reentram. Sem arrombar, sem pedir desculpas, apenas instalando-se novamente. Epicteto ensinava que a única coisa que controlamos é nossa resposta. E é aí que você será testado, não na raiva, mas na ambiguidade. Você vai querer responder por educação, vai sentir culpa por ignorar, vai pensar: é só uma mensagem, não custa nada. Mas custa sanidade, custa energia, custa a paz que você demorou tanto para construir. É exatamente isso que aconteceu com Jordan. Depois de meses sendo gaslightada, ela teve coragem de dizer: basta. Cortou o contato, bloqueou tudo, mas ele não explodiu. Ele esperou. Semanas depois, um olá casual, um emoji sem contexto, um comentário em uma foto antiga. Jordan sentiu o estômago gelar, não porque tinha medo, mas porque sabia o que aquilo significava. Ela quase respondeu, quase, e teria voltado, mas respirou fundo, lembrou de tudo e se manteve em silêncio. Esse é o estoicismo em ação, não a frieza, mas a força de não sabotar sua própria liberdade. Sêneca escreveu: ser firme não é ser cruel, é ser justo com sua alma. Seus limites não são barreiras contra os outros, são muralhas contra sua própria tendência a se auto-abandonar. Porque é isso que a manipulação mira: sua bondade, seu desejo de paz, sua hesitação em parecer insensível. Eles testam porque sabem que você tem coração. E por isso mesmo, é você que precisa ser o mais implacável. Silêncio. Aqui não é desprezo, é escudo. Marco Aurélio dizia: as palavras devem ser usadas com propósito, o resto é ruído. Se você não tem algo claro a dizer, não diga nada. E deixe que o tempo mostre que seu limite não é impulso, é convicção. Mas nem todos aceitam isso com maturidade. Quando percebem que você não responde, não volta, não se dobra, eles ativam a última carta. Sexta tática: eles tentam te isolar. Quando o manipulador percebe que não te convence mais, ele tenta convencer os outros de que você é o problema. É uma tática silenciosa e devastadora. Não se trata mais de reconquistar, trata-se de desacreditar. Eles começam a plantar dúvidas sobre você.
Ele tá estranho ultimamente. Tá se afastando de todo mundo. Acho que ele surtou, não sei, só tô preocupado. É sutil. Nunca é um ataque direto. É sempre envolto em cuidado, preocupação, zelo. Mas o objetivo é um só: te deixar sozinho. Porque no isolamento, você enfraquece. Sem aliados, sem apoio, sem rede. E é aí que eles esperam que você retorne. Não por amor, mas por exaustão. Eles não querem você inteiro. Querem você quebrado o suficiente para aceitar qualquer versão do afeto. E o mais cruel, às vezes eles conseguem, porque o silêncio ao redor começa a gritar. E você sente que talvez tenha sido radical demais, que talvez esteja mesmo perdendo todo mundo, que talvez eles tenham razão. Mas é nesse ponto que a filosofia estoica não é mais uma escolha. É sobrevivência. Marco Aurélio disse: a única coisa digna de ser preservada é sua integridade. Você não precisa de todos ao seu redor. Você precisa de si mesmo por inteiro. Se as pessoas se afastam por boatos, elas nunca estiveram realmente com você. Se elas acreditam em versões antes de te olhar nos olhos, elas não te merecem. E se você sente medo da solidão, lembre-se, é melhor estar sozinho por ter limites do que cercado por gente que só te aceita quando você se apaga. A difamação não te atinge pela boca de quem fala. Ela te atinge quando você começa a duvidar da sua essência. Sêneca advertia: a opinião dos tolos nunca poderá alterar a virtude dos sábios. Seja o sábio, não o ressentido, não o vingativo, não o carente. Seja o homem que atravessa a tempestade com os pés firmes no chão da verdade. Porque a verdade tem um ciclo lento, mas sempre cumpre sua rota. E quando tudo desabar, as máscaras, os sussurros, os testes, quem estiver inteiro é você. Não por ter vencido eles, mas por não ter se perdido no meio do caminho. Esse é o novo código. Você não responde mais a jogos. Você responde à sua consciência. Eles tentarão tudo, do afeto à culpa, do silêncio à sabotagem, da sedução à solidão. Mas quando tudo falhar, você ainda estará de pé, porque sua alma não é mais um campo de testes. É um território blindado, e só entra agora quem tem coragem de ser verdadeiro. Quando todas as táticas falham, quando o encantamento não funciona, o silêncio não desarma, a saudade não seduz e as mentiras não te quebram. Algo muda, mas não neles, em você. Você percebe que não precisa mais vencer nenhuma guerra, porque ela já terminou. A batalha verdadeira nunca foi contra o manipulador. Foi contra o impulso de voltar, o vício emocional de ser compreendido por quem só queria te controlar, a fome de aprovação de quem nunca enxergou a sua verdade, a ânsia de reconstruir ruínas como se ainda houvesse alicerces. Agora você olha para trás e não reconhece mais o homem que se justificava, que mendigava afeto, que aceitava migalhas emocionais por medo de parecer duro demais. Você foi esse homem, mas não é mais. Marco Aurélio dizia: o que te fere não é o que acontece, é o julgamento que você faz do que acontece. Você aprendeu, a dor te forjou, e o que antes te abalava, hoje te revela. Você já não grita, não implora, não explica. Você silencia, não por covardia, mas por soberania, e nesse silêncio, o verdadeiro renascimento acontece, porque o caos se cala quando não encontra reação. A manipulação murcha quando não encontra fragilidade. A narrativa falsa se desmancha quando encontra integridade inquebrantável. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada, nem que foi ferido, nem que foi justo, nem que foi leal. Você apenas é, e isso basta. Sêneca nos lembra: a verdadeira liberdade começa quando não dependemos mais da visão dos outros para manter a paz. E essa é a sua maior conquista. A paz que não exige permissão, a dignidade que não pede palco, a clareza que não se curva ao teatro alheio. Você sobreviveu à manipulação mais perigosa de todas, aquela que se disfarça de amor. Você não voltou, não porque não sentiu, mas porque sentiu, e mesmo assim escolheu ir. Essa
É a alma do estoico, sentir tudo e se curvar apenas ao que é verdadeiro. Você agora caminha sem plateia, sem explicação, sem precisar parecer bem. Você apenas caminha, com a mente em silêncio e a alma armada de discernimento. E se restar alguma dor, se ainda houver vestígios do apego, entenda. Isso não é fraqueza. É só a última fumaça do incêndio que você apagou por dentro. Deixe queimar. Sem culpa, sem pressa. Toda alma que desperta sangra um pouco antes de cicatrizar. Mas quando o sangue seca, o que fica não é trauma, é espinha dorsal. E agora eu te pergunto, quantas vezes você se perdeu tentando ser justo com quem foi cruel? Quantas vezes duvidou da própria sanidade por causa de um elogio falso? Quantas vezes permitiu o retorno de quem já havia mostrado do que era feito? E a pergunta mais brutal, você vai permitir de novo? Porque agora não é mais sobre eles. É sobre você. Sobre a fortaleza que construiu com as pedras que te jogaram. Sobre a lucidez que nasceu do veneno emocional. Sobre o homem que você se tornou quando parou de rastejar por migalhas. O estoico não nega a dor. Ele atravessa. E sai do outro lado, mais inteiro do que antes da destruição. Então, agora, caminhe, sem precisar ser entendido, sem precisar se vingar, sem precisar ser amado por quem só sabia usar. Caminhe com a tranquilidade de quem não precisa mais vencer, porque já não pertence ao campo de batalha. E se um dia eles voltarem com um novo disfarce, você já terá um novo olhar. Não mais o olhar de quem quer salvar, mas o de quem já se salvou. Curta, se você voltou. Comente se ainda está no caminho. E compartilhe com quem ainda rasteja por desculpas que nunca virão.